ontem era um dia que a Globo apostava que a situação poderia ser resolvida. Eles apostavam muito. Hoje tem, inclusive ontem eram previstas cenas de gravação do César com a Maria de Fátima. Aquelas que já tinham sido adiadas. Que já tinham sido. Tá. No total, Sônia, tem 15 cenas pendentes para gravar. Da semana passada e de ontem. Ontem eles já iriam gravar tudo que estava pendente. Só que aí o que fizeram? A gente viu a notícia da nossa amiga Carla Bittencourt, que teve uma crise de choro nos bastidores. A Carla ou a... A Carla Bittencourt que publicou que a Bela, né, teve uma crise de choro nos bastidores. Eu vou explicar o porquê que houve essa crise de choro e o porquê que o Cauã pediu para sair da novela quando soube da crise de choro. Porque ali o Cauã soube, não deu certo o que eu conversei com a Mauri a portas fechadas. Havia, Sônia, hoje, ontem, antes dessas cenas acontecerem, havia ali uma promessa de uma reunião. Os dois precisam conversar antes das gravações dessas cenas, precisam se acertar. Mas o Cauã, ele se antecipou. Ele foi antes, ele já procurou a direção da Globo e foi antes conversar para dar o lado dele, explicar e ver o que poderia ter sido feito. E ali teve uma promessa com o Cauã que foi o seguinte: vamos fazer o seguinte, vocês não precisam conversar juntos. Eu estou conversando com você e nós vamos conversar com a Bela. Você aguarda para fazer as cenas, mas a gente vai conversar antes com a Bela assim que ela chegar. Há um desespero muito grande na Globo pela novela. Essa possibilidade de trocar Maria de Fátima, pelo que me falaram, mesmo que eles não entrem num consenso, um dos dois, se eles não se acertarem, um dos dois vai ter que ser sacrificado. Vai ter que ser substituído. A Maria de Fátima não tem como comercialmente, porque o Instagram dela, que é com ela, vai começar a se atrelar com algumas marcas. E isso já está tudo combinado, que de fato ela vai ter ali uma possibilidade de ser uma influenciadora e tal, e vão ter algumas marcas, por isso a criação desse Instagram. Deus. Agora, foram conversar com a Bela. A Bela achou que queria ser acolhida naquele momento, mas conversaram com ela o seguinte: a gente precisa muito de você para contornar essa situação. A novela ainda não mal fez um mês, vai fazer um mês de novela. Tem tempo. A gente acha que dá para contornar tudo e a gente pensou num vídeo para você fazer. Um vídeo em que entra o Cauã como colaborador. Vocês vão fazer um vídeo junto, enterrando essa história e falando que a coisa de set de filmagem estresse de um trabalho que é muito grande, que tem uma pressão muito grande e que isso é uma coisa decorrente mesmo de uma logística de trabalho. Ali, a Bela, falaram que no primeiro momento ela não assimilou. Ela ficou meio que em choque. E aí depois ela foi para um canto, teve essa crise de choro, Quando viram que a Bela estava tendo essa crise de choro, falaram o seguinte: fala pro Cauã não entrar, não tem como agora, porque... E olha, não vai ter como, não tem, a menina tá se tremendo toda com uma crise de choro, não tem como gravar. E aí foram comunicar ao Cauã: Cauã, não deu certo, a gente conversou com você, ele tinha validado essa ideia, ok, se ela topar, mas ela foi para um lado que realmente o buraco está mais embaixo. Naquele momento ali, as notícias já começaram a sair. Bela Campos entra em crise de choro. O que minha fonte falou foi que no momento que o Cauã soube que a Bela estava tendo crise de choro, que realmente aquilo ali estava indo por água abaixo, que não iria ter esse acordo, ele se colocou à disposição para ser sacrificado na novela. Que ele falou pra Globo: olha, eu tô com dois problemas. Um na novela e um que tá crescendo muito aqui do lado de fora. E que esbarra em várias questões pra mim. Sou pai de menina, tem uma série de questões publicitárias e a questão tá extrapolando a esfera da novela. Pra mim, não tá legal. E eu acho que não vai melhorar. Eu acho que se não tem uma abertura dos dois lados, não vai melhorar. Eu gostaria de deixar a novela. Foi um Deus nos acuda, porque falaram o seguinte: o diretor tá de folga hoje. O diretor só volta na segunda. Ainda tem, não sei como entrou em folga, bicho pegando. Meu Deus. A autora tem que estar participando disso aqui também agora. Claro. Então, se a gente vê hoje, o Cauã postou hoje uma foto com a malinha no chão. Tá indo viajar. Ó, ele postou hoje essa foto de manhã. Aliás, Malinha ele tem postado várias fotos. Tem.
Só que aí o que me falaram, que como termina a conversa com o Cauã? A Mauri entrou na jogada, falou, ninguém vai deixar a novela. Chefão. Essa é a maior aposta da emissora para 2025. Tá Isso certo. tem que dar certo, vocês precisam ser profissionais. Mas o que pegou pro Mauri não tomar uma atitude com o Cauã? Porque chegaram reclamações da Bela também.